Bom, Boa noite, pessoal do Grupo Arte do Encontro. Hoje nós vamos ter mais uma apresentação do Roberto Matiello sobre o Leonardo do Norte. Roberto, se boa, apresenta rapidinho, porque pode ser que uma ou outra pessoa não te conheça, tá bom? E tá bom, toca a obrigado. apresentação. Obrigado aí pelo apoio. Vamos lá. Bom, boa noite, pessoal, boa noite a todos. Muito obrigado pelo Ari, pelo Wagner. Eu só não estou fazendo eu comandando a apresentação porque o Wagner me ensinou errado. Ele sempre gosta de sacanear. Ele me ensinou errado, então vou dar uma oportunidade para o Ari trabalhar um pouco, coisa que não é muito do feitio dele, né? Hoje nós vamos falar sobre o Albert Dürer. Ele foi um artista notável, né, da época do Renascimento. O Renascimento, propriamente dito, teve o seu lugar mais esplendoroso em cidades da Itália, não à toa, principalmente Florença e Veneza e também Veneza e Roma. Foram as cidades que se destacaram na Itália, assim, em termos do Renascimento. Mas também fora da Itália, houve essa expansão da arte, da cultura, a volta à cultura greco-romana, né, que foi o Renascimento, o retorno às origens. E hoje nós vamos falar sobre Albert Dürer, que foi um artista que hoje ele seria alemão. Na época não existia ainda a Alemanha, tá certo? Ele nasceu numa cidade de hoje da Alemanha, nós vamos ver agora em seguida. Ele realmente foi um camarada que ele não foi só um pintor, ele foi um artista bem completo, tanto que, como disse o Wagner, ele foi conhecido como o Leonardo do Norte, ou seja, o Leonardo do Norte da Europa. Ele realmente foi um cara notável. Hoje, a apresentação, não vou trazer grandes novidades. O que eu vou fazer mais é apresentar a vida e algumas das obras do Dürer. O nosso colega, o José Luiz, há uns meses atrás, ele fez uma série, ele todo dia posta alguma coisa sobre artistas. E alguns meses atrás, ele colocou uma série de obras do Dürer. Então, hoje nós vamos rever algumas das obras que o José Luiz já postou antes. E vamos fazer alguns comentários, tá bom? Vamos para o próximo, por favor. Obrigado, Ari. Bom, então, como eu disse para vocês, é assim, um breve histórico da vida dele. Eu fiz esse slide só para falar alguma coisa assim rapidamente de quem foi o Dürer. Ele nasceu em Nuremberg em 1471 e ele era o filho de um ourives, né? Logo aos 15 anos, ele começou a trabalhar como aprendiz de um pintor lá de Nuremberg, da cidade onde ele nasceu. Na figurinha número um, a gente vê, ele nasceu na Bavária. Na Bavária hoje, né, é uma região da Alemanha. Mas antes ela pertencia ao Sacro Império Romano Germânico. O Sacro Império Romano Germânico é isso que na figura número um aparece a série de cidades e localidades que estão pintadas em cores diferentes, tá certo? Esse era o Sacro Império Romano Germânico. Ele nasceu especificamente num lugar desse império que é a Bavária de hoje. E era também chamava-se Bavária também naquela época. Em 1490, ele já tinha 19 anos, ele viajou por muitas cidades da atual Alemanha. Então, ele já tinha um início, um aprendizado em termos de pintura, e ele começou a viajar ali pelas redondezas da onde ele tinha nascido. Nesse tempo se conhecem algumas obras dele, né? Entre elas está o autorretrato com flor de rícino, que é essa figura número 2. É um autorretrato, é como ele era nessa época. E essa flor de rícino tem um significado especial que nós vamos ver daqui a pouco o que era, né? Esse quadro ele pintou quando tinha 22 anos, em 1493. No ano seguinte ele se casaria.
Em seguida, em seguida que ele casou, ele viajou à Itália. A Itália, como eu disse antes, né, era o centro do Renascimento. Todo mundo que queria conhecer o que estava realmente acontecendo de vanguarda no mundo, normalmente ia para a Itália. E ele foi financiado, daqui a pouco nós vamos ver por quem, e fez uma viagem para a Itália. Essa primeira viagem que ele fez à Itália, ele foi a pé, ele foi andando até lá. Ele saiu lá da Bavária, lá de Nuremberg, e foi até, nós vamos ver, ele foi até Veneza. Mas daqui a pouco a gente vê com detalhes isso, né? Ele ficou lá uns tempos, né? E ele voltou novamente para a cidade dele em 1495. E ele, poxa, ele aproveitou muito dessa viagem, ele viu muito do que estava acontecendo de moderno na Europa naquele tempo, tá certo? Era realmente, ele viu o Renascimento. Veneza foi uma das cidades que também fervilhou em termos de renascimento. Era uma cidade rica e ela conseguia patrocinar uma série de artistas, né? E ele aprendeu muito com essa viagem que ele fez logo quando ele era jovem. Ele, no começo, para viver, ele fazia xilogravuras e gravuras em metal, que tanto a esposa dele quanto a mãe dele, elas vendiam nos mercados. Ele fazia as obras e, para comercializar, ele usava a esposa, a mulher dele e a mãe, que iam em mercados públicos e feiras que existiam lá em Nuremberg, e eles vendiam as obras do Dürer. E essas obras, a partir de Nuremberg, acabaram rodando por toda a Europa através dos mercadores que as compravam. Depois, quando ele já era famoso, produziu muitas obras que eram encomendadas e disputadas pelos famosos da época. Evidentemente, ele começou vendendo na feira, né, modo de dizer, e ele acabou se destacando internacionalmente. Nós vamos ver a evolução das obras dele. Ele faleceu em 1528, na mesma cidade onde ele nasceu, em Nuremberg, né? Então ele viajou muito, mas ele, grande parte da vida dele, ele morou em Nuremberg. Nós vamos ver agora onde era a casa dele. Vamos para o próximo, por favor. Bom, Dürer, ele tinha mania por altos retratos. Ele era fissurado pelo tempo, pela passagem do tempo. E ele fez uma série de autorretratos, e nós estamos vendo aí quatro deles, né, ao longo do tempo. E também ele fazia não só retratos dele, autorretratos, também ele fazia retratos da família, e ele retratava como era a família dele. E também fazia retratos de outros personagens ilustres normalmente. Aí esses retratos ele já fazia para vender. A gente vê um retrato dele em 1484, ele acho que tinha 13 anos nessa época. Depois nós vemos esse retrato de 1493, um ano depois da descoberta da América, né? Que é aquele que ele está com uma flor de cardo na mão. Nós vamos ver em detalhes esse autorretrato. Esse retrato número 3, em 1498, ele fez quando estava em Veneza. A paisagem do fundo não dá para a gente discernir que é Veneza, mas realmente é Veneza. E, finalmente, em 1500, ele fez esse retrato que está mostrado na figura número 4. E como eu disse para vocês, ao longo da vida dele, ele foi ourives, gravador, ilustrador, pintor, arquiteto e matemático. Por ele ter feito uma série dessas coisas e outras coisas, é que ele foi conhecido como o Leonardo do Norte. Porque o Leonardo da Vinci ele não se atinha apenas a pintar a Mona Lisa, por exemplo, ou a Última Ceia. O Leonardo da Vinci era um inventor de mão cheia. E também o Dürer era assim. Ele fez uma série de coisas fora os quadros. E nós vamos ver em seguida, daqui a pouco, uma série de obras que ele fez fora da pintura. Vamos para o próximo, por favor. Aí, ó, tá a casa onde ele morou, ó, casa onde ele viveu, o Albrecht Dürer Nuremberg. E aí, na figura número 1, tá como era a casa dele, sei lá, mais ou menos da forma, do estilo como ele viveu.
Na figura número 2, a gente vê essa casa que já tinha sofrido os danos causados pela Segunda Guerra Mundial, né? E na figura número 3, a gente vê a casa que foi reformada. Ela foi reconstruída, foi reformulada e atualmente, depois da reforma, atualmente inclusive, essa casa voltou a ser, passou a ser um museu. E esse museu mostra uma série de obras do Dürer, né? Olha, ele viveu nela de 1475 a 1509. Ou seja, dos 4 aos 38 anos, o Dürer morou nessa cidade. Evidentemente, ele viajou muito e tal. Agora que ele viajava, óbvio que ele não estava lá. Mas sempre o ponto fixo dele era essa casa que hoje virou um museu. Vamos para o próximo, por favor. A formação dele, o professor e as viagens que ele fez. Na figura número 1, a gente vê esse Michel, não sei se pronuncia assim, Wolgermuth, que era um pintor e gravador. Foi o professor de Dürer em Nuremberg desde que o Albrecht tinha 15 anos. Foi aí, com esse camarada, que ele começou a aprender a fazer a pintura, né? Ele foi o professor dele em termos de pintura. Lembremos que o pai do Dürer era um ourives, não tinha nada a ver, né? Mas ele tinha essa queda para a pintura desde criança, do desenho desde criança, e o pai dele fez com que ele começasse com esse Michael, não sei como é que pronuncia, Wolkermuth, né? Dürer. Essa figura número 2, como nós já vimos, é um autorretrato dele que ele fez quando ele viajou para fora da que seria hoje a Alemanha, né? Ele estava nesse retrato ele estava em Veneza. E uma das frases que ele fez quando ele estava em Veneza é essa que eu coloquei aí embaixo. Aqui sou um senhor, no meu país um parasita. Quer dizer, o pessoal começou a descobrir o valor artístico do Dürer quando ele estava fora da Alemanha, quando ele já não estava lá no lugar onde ele nasceu. Ele realmente começou a pintar e o pessoal começou a ver que ele tinha realmente grande capacidade para isso. Então deram valor para ele a partir de quando ele estava já na Itália, né? Por isso que ele disse: aqui sou um senhor, no meu país um parasita. Quer dizer, ele era um pintor, não era considerado lá. E essa, como eu disse para você, essa primeira viagem à Itália ele fez entre 1494 e 1495. E ele foi a pé, né? Que eu já tinha falado para vocês. A segunda viagem na Itália, ele voltou lá outra vez, ela foi de 1505 a 1507. Aí ele já era mais famoso, né? E ele também viajou para fora de Nuremberg. Ele fez viagem aos Países Baixos, né? Lá seria a Holanda hoje, entre 1520 e 1521. Na realidade, ele se aperfeiçoou mesmo, foi lá na Itália, onde o Renascimento estava explodindo, né? Ele lá, ele estudou anatomia humana, ou seja, ele teve oportunidade de ter contatos com a anatomia, que era um tabu, o pessoal não podia mexer muito com o corpo humano, principalmente de pessoas que já estavam falecidas. Mas lá, quando ele esteve viajando pela Itália, ele conseguiu, ele teve essa oportunidade de aprender. Então, ele começou a ver como era o corpo humano, como era a musculatura e etc e tal. Nós vamos ver tudo isso daqui a pouco. Ele teve conhecimento das formas clássicas da pintura. Ele melhorou a representação do corpo humano e aprimorou-se na perspectiva. Nós vamos ver isso daqui a pouco, né? Então lá realmente foi o boom. Ele deu o boom quando ele saiu do lugar onde ele estava e começou a viajar pelo mundo. Aí ele aprendeu muitas coisas e também o pessoal começou a dar-lhe valor. Vamos para o próximo, por favor. Bom, como eu disse para vocês, ele tinha mania de pintar. Ele tinha, ele tinha essa questão do tempo, né? Então ele queria mostrar como as pessoas eram hoje e depois de muitos anos ele voltava a pintar a mesma pessoa e aí mostrava a evolução, né? Aí estão retratos, figuras, desenhos de pessoas da família dele. A figura número 1 é do pai dele, Albrecht Dürer, o Velho, né? É chamado Velho porque ele era o pai do Dürer. Ele viveu de 1427 a 1502. O pai era um ourives de origem húngara,
né? Nós vamos ver que é interessante, né? O apelido de Tossi, eu não sei se é assim que se pronuncia, fabricante de portas, mudou seu nome porque em húngaro o Tossi era fabricante de portas. O meu xará depois me corrige aí a pronúncia, né? Então, depois, quando ele foi lá para a região da Alemanha, ele mudou o nome dele para Dürer, que é o mesmo significado, e depois mudou para Dürer, porque Dürer, em alemão, naquela época pelo menos, significava a mesma coisa que Astócie, e era em húngaro, né? Então, ele mudou o nome dele de húngaro, ele colocou o mesmo significado, só que em alemão, que era Dürer. E depois mudou para Dürer, isso daí a origem do nome dele, né? A figura número 2 é da Barbara Dürer, que é a mãe do Albert, né? Ela viveu de 1452 a 1514. Esse casal teve 17 filhos. Antigamente, não tinha pílula, né? O casal teve 17 filhos, dos quais apenas 3 sobreviveram até ficarem adultos. Quer dizer, a grande parte dos filhos desse casal morreu quando era pequeno, né? Agnes Dürer é a esposa dele. Ela viveu de 1475 a 1539. O Dürer e a esposa deles não tiveram filhos, né? E, finalmente, o retrato número 4, a figura, o desenho número 4, é de um dos irmãos do Dürer que sobreviveu. Daqueles 3 filhos que sobreviveram, o Andras Dürer era um dos irmãos. Então, esses são retratos que ele fez, alguns dos retratos que ele fez da família dele. Vamos para o próximo, por favor. Hum. Esses aí são retratos da esposa. O número 1 nós já vimos, é um esboço feito em 1494, foi no ano que a Agnes, né, que é o nome da esposa dele, casou com o Albert, né? É um esboço de 1494. Na figura número 2, nós vemos a mesma pessoa, a esposa dele, mas com roupa de holandesa, porque quando nós vimos que o Dürer viajou para os Países Baixos, lá para a Holanda, ele foi com a esposa. E a esposa está retratada aí com os trajes típicos lá dos Países Baixos, lá da Holanda. Já na figura número 3, a gente vê a Agnes, que é a esposa, como modelo, ela está posando como Santa Ana, em 1519. Então, a gente vê que realmente ele retratou muitas pessoas da família dele ao longo do tempo. O tempo ia passando e ele foi registrando a evolução do aspecto físico das pessoas, nesse caso, da esposa dele. Vamos para o outro, por favor. Dürer, a esposa, os irmãos e as obras. Então, aí, nós vemos outro desenho da esposa dele junto com uma menina, lá na cidade de Colônia, que é uma das cidades da Alemanha, né? A gente vê Hans Dürer e Andras Dürer, que são os outros 2 irmãos deles. Agora, para vocês terem uma ideia do trabalho do Dürer, ele era um cara que produziu muitas obras de arte, né? As obras de Dürer contam com mais de 1.100 desenhos. 34 aquarelas, 108 gravuras em chapa de cobre, 188 pinturas e 246 xilogravuras. Ele é um cara extremamente profícuo em trabalhos. Ele realmente realizou muita coisa e muita coisa se preservou. Grande parte dessas obras preservadas de Dürer estão lá naquela casa que ele morou e que hoje virou um museu. Só para lembrar, né, que o nome da família era fabricante de portas, o brasão da família Dürer está mostrado aí na figura número 4. Essa setinha vermelha, não sei se vocês conseguem ver, representa uma porta, porque é aquilo que eu havia dito, na origem a família era de fabricantes de portas. Então, no brasão da família aparece, quer dizer, uma série de coisas, umas asas, não sei o que lá, mas também aparece uma porta. E no alto, no meio da figura, está a assinatura do Albert Dürer. Nós vamos ver em outras figuras, toda a obra, ou pelo menos a grande parte das obras que ele fazia, ele assinava com AD, Albert Dürer, né? Vamos para o outro, por favor.
Ó, Albert Dürer, os autorretratos. Então, alguns dos autorretratos deles. A gente vê na figura número um estudo para autorretrato, estudo de mãos. Nós vamos ver, ele era um especialista em mãos, ele era fissurado por desenhos de mão, ele achava que as mãos falavam, entre aspas, né? No número 2 é um autorretrato de quando ele era criança, ele está com a cabeça apoiada nas mãos. A figura número 3 era já quando ele tinha 13 anos. Então, vocês veem que desde criança, realmente, ele tinha essa vocação para desenho, para pintura. Foi por isso que o pai dele o colocou para trabalhar junto com um pintor lá da cidade dele, né? No número 4 já é um autorretrato dele de 1487, ele já está mais maduro. O número 5 é o famoso autorretrato com a flor de cardo. O número 6, outro autorretrato na paisagem italiana, aquilo que eu falei para vocês, que ele fez esse autorretrato quando ele estava lá em Veneza, na Itália. E o número 7, mais um autorretrato, esse já de 1500, ele vestido com uma túnica, com um casaco de peles. Nós vamos ver em detalhes como que são esses autorretratos. Vamos para o próximo, por favor. Olha, esse aí eu fiz um close. Eu não sei se vocês conseguem enxergar aí. Então, esse é um autorretrato dele. E eu dei um close, mas nos olhos, não sei se vocês enxergam, mas os olhos deles estão refletindo uma janela que tem grades, né? Então é interessante, quer dizer, o nível de detalhe que ele fazia as pinturas é algo fotográfico, realmente é algo fotográfico. A gente repara como ele fez os cabelos, os próprios cabelos, realmente ele era um detalhista, né? E esse fato, né, dos olhos refletirem as grades da janela, talvez fosse uma metáfora, acredito eu, né? Que os olhos são as janelas das pessoas, né? Então, desculpa aí, eu virei poeta a hora que eu falei esse negócio. Foi mal, desculpe aí os maus versos. Então, é uma pintura vista com outros olhos, tá certo? Então, ele realmente, isso parece uma fotografia, né? Isso realmente parece uma fotografia. O nível de detalhes, a perfeição como ele pintava é algo impressionante. E o destaque que eu achei assim, muito interessante são os olhos dele, como que um espelho. Eles estão refletindo umas janelas que eles estariam na frente dele, né? Vamos para o próximo, por favor. Esse é o famoso autorretrato dele com um cardo. Ele tem uma folha, uma flor chamada cardo, né? A flor do cardo na mão do Dürer é um símbolo da sua cidade natal, Nuremberg. Então, Nuremberg tem um símbolo de Nuremberg, é essa flor de cardo, né? Bom, eu só soube quando eu fui dar uma pesquisada nesse assunto aí. Além do mais, ela representa fidelidade e amor pela cidade e pela futura esposa. Esse quadro dele, esse autorretrato dele, ele pintou um ano antes, ele já era noivo da esposa e ele pintou um ano antes de se casar. Eu coloquei alguns detalhes para vocês verem esses detalhes que estão aí numa coluna. O primeiro deles mostrando os pelos que estão no queixo dele, da barba dele, o cavanhaque. São coisas finíssimas, quer dizer, é impressionante a fidelidade do retrato. Realmente, eu acho que isso vale muito a pena de ver em loco, pessoalmente, quando a gente consegue ver no tamanho real, né? E a gente vê o nível assim de detalhamento da figura. Mesma coisa o detalhe da flor de cardo que está na mão dele, né? Detalhe do tecido da roupa. E embaixo está o ano em que ele fez esse autorretrato, 1493, tá? Então, realmente, ele era um pintor fantástico, né? Vamos para o próximo, por favor. Bom, como eu falei para vocês, ele era fissurado com essa questão da passagem do tempo. Tá aí a mãe dele, né? No retrato número um, a mãe do Albert, a Bárbara Dürer, aos 39 anos. E do lado, quando ela já tinha 63 anos, praticamente na véspera da morte. Então, ele fez muito isso, tanto do pai, ele pintou, desenhou o pai dele quando jovem.
o pai dele às vésperas da morte, e mesma coisa com a mãe aí, né? Ele, como eu disse para vocês, ele tinha uma fixação muito grande pela passagem do tempo. Tem um detalhe aí na figura número 3 que é um detalhe de uma ampulheta e de um sino, de uma obra que ele fez, de uma xilogravura que ele fez, chamada Melancolia. Nós vamos ver ela mais em detalhes, mas só esse detalhe aí a gente vê uma ampulheta, que é nada mais do que um símbolo da passagem do tempo. A gente vê um sino que marca as horas, tá certo? Então, ele tinha essa fissuração, né? Ele tinha uma obsessão pela passagem do tempo e pela morte. Alguns detalhes, esses detalhes que estão nesse slide mostram alguns desses pontos característicos do Albert Dürer. Vamos para o outro, por favor. Bom, o Albert Dürer, aquela vez que eu falei para vocês que ele foi a primeira vez na Itália, né? A figura número 1 é um retrato do Willibald Pirckheimer. Minha pronúncia não é das melhores, né? De 1524. Esse camarada aí foi o patrocinador da viagem do Dürer à Itália. Patrocinador mais ou menos, porque o cara foi a pé, né? Eles eram amigos da infância e Willibald foi conselheiro do imperador Maximiliano I. Esse Willibald, ele viu que o Dürer tinha um potencial muito grande, então ele financiou, através do imperador Maximiliano, essa viagem do Dürer. E como eu disse para vocês, ele foi a pé. Não sei se foi a pé ou foi a cavalo, mas enfim, ele foi no meio aí, ele, meio, meio né, na galega. E aí ele foi fazendo uma série de retratos ao longo dessa viagem que ele fez até Veneza. Ele saiu da cidade de Nuremberg e foi até Veneza. No meio do caminho, ele desenhou essa vista de Innsbruck, que está na figura número 2. Na 3 está o pátio do castelo de Innsbruck. Não sei se é Innsbruck. Bom, o número 4 é uma mulher já de Veneza. Então, era o final da viagem dele, era lá em Veneza. Só um detalhe: em Veneza tinha uma colônia muito grande de comerciantes lá de Nuremberg. Então, ele foi lá, inclusive, fazer alguns trabalhos para esses comerciantes. Eles eram ricos e moravam lá em Veneza, que era um centro do comércio naquela época. Na figura número 5 eu coloquei aí, eles foram mais ou menos da mesma época, né? O Dürer e o Leonardo da Vinci. Eles foram dois gênios do Renascimento. Eles tinham muitas coisas em comuns. Nós vamos ver algumas das obras que o Dürer fez que lembram muito as obras que também o Leonardo da Vinci fez. Vamos para o outro. Bom, essa aí é um retrato, né? É uma figura feita com inteligência artificial. Tive que fazer, fiquei treinando. É o Dürer mostrando o Dürer e o Leonardo. Não há, o Dürer seria o que está à nossa direita e o Leonardo à nossa esquerda. Mas não há registro que os dois tenham se encontrado. Dizem alguns que eles teriam se encontrado em Milão. De verdade, na realidade, o Da Vinci trabalhou em Milão, tanto a Santa Ceia, uma das obras icônicas do Da Vinci está lá em Milão, né? Mas, entanto, é possível que eles tenham se correspondido por meio de cartas. Então, talvez eles não tenham se visto pessoalmente, mas parece que eles tiveram correspondências em que eles se comunicavam, tá certo? Alguns cronistas afirmam que se encontraram pessoalmente em Milão, isso que eu falei para vocês, mas não se tem essa certeza. Mas realmente muitas das coisas do Dürer lembram coisas que também o Leonardo da Vinci fez, tá? Nessa figura aí, lá no fundo, a gente vê a Mona Lisa. Evidentemente, a gente vê que é uma figura feita pela inteligência artificial, tá certo? Vamos para o próximo, por favor. Ah, bom. Aí já é um quadro que ele fez lá para Veneza. Chama-se Madonna das Rosas, Nossa Senhora das Rosas. É uma pintura da altar da igreja de São Bartolomeu. Como eu disse para vocês, a comunidade alemã em Veneza era muito grande. E ele fez obras para essa comunidade, para a igreja dessa comunidade. Lembremos-nos que nessa época a igreja ainda não havia se dividido.
ia passar mais poucos anos para que a igreja, para que Lutero fizesse a famosa reforma, né? Mas nessa época, Lutero ainda não tinha feito a reforma, então os alemães que moravam em Veneza ainda eram católicos. E ele, o Dürer, foi trabalhar lá nessa igreja, para essa igreja, mostrando a Madonna das Rosas. No quadro, esse quadro é interessante, porque eu coloquei aí uma flecha amarela e mostrando um detalhe de duas pessoas. Uma dessas pessoas é o próprio Dürer, que aparece no 3 ampliado, e outra é do Willibald, aquele camarada que cacifou a viagem dele de Nuremberg para a Itália. Tá certo? Então ele fez essa obra, evidentemente ele deve ter ganho alguns trocos do pessoal de lá, né, dos alemães que moravam em Veneza, mas ele aproveitou também para se mostrar, que era um tipo de mostrar que essa obra tinha sido feita por ele e de homenagear também a pessoa que propiciou essa viagem dele. No alto, a gente vê, no detalhe número 2, o Doge de Veneza. Então, o Doge era o chefe, né? O chefe do governo veneziano, e o chefe do governo veneziano ele se destacava, todo o chefe de governo, eles usavam esse tipo de chapéu que tinha um tipo de um corno na parte de trás, né? Não era uma coroa, mas era algo que distinguia os Doges de Veneza. Vamos para o outro, por favor. Outra coisa que ele fez, olha, é o tal do altar Landau, o Landau, de 1511. Mais uma vez, eu coloco aqui na parte de baixo um destaque e coloco uma flecha ampliada mostrando a figura do próprio Dürer. Então, era uma forma dele se mostrar, claro, ele colocava assim de uma maneira acanhada, pequena, mas normalmente ele aparecia nas obras que ele fazia, nas obras desse estilo, tá certo? Eram obras grandes, e ele aparecia como um detalhezinho, mostrando que realmente, além da assinatura, ele realmente aparecia na obra dele, né? Ele aparecia lá. Vamos para o próximo, por favor. Então agora nós vamos ver algumas similitudes entre o Dürer e o Leonardo da Vinci. Esses são uns não quadros, umas gravuras mostrando o estudo da perspectiva. Então, na figura número 1, a gente vê um camarada e uma mulher deitada, e o camarada olhando para essa mulher através de uma grade, né? E a gente vê o detalhe dessa grade na figura número 2. E por aí ele estudava a perspectiva. Então ele conseguia ver através dessa grade como ele fazia, como ele dimensionava, como ele fazia as dimensões daquilo que estava mais perto daquilo que estava mais longe. Era uma maneira dele estudar a perspectiva. Na figura número 3 a gente vê também uma outra forma dele estudar a perspectiva, pela mesma coisa. Ele olhava para a figura através de um reticulado, através de um gradeado, e ele conseguia fazer, então, a perspectiva. Ele tinha a noção das dimensões da perspectiva. Lá também, como eu falei para vocês, ele teve oportunidade de estudar o corpo humano. Então, nas figuras 4, 5 e 6, aparece uma pessoa nua, um homem nu. Parece que era ele mesmo que se desenhou nu, mas ele fez muitos estudos do corpo humano. A mesma coisa que o Leonardo da Vinci também fazia naquela época, tá certo? Vamos para o outro. Olha, aí é interessante. Também aí é o estudo da perspectiva, né? A gente vê na figura, antes de olhar na figura número 1, vamos ver a 3. O 3 está a última ceia do Leonardo da Vinci, é famosa, né? Lá de Milão. Então, nessa a gente vê na última ceia do Leonardo da Vinci um ponto de fuga único, fica logo em cima, né? Da cabeça do Jesus, né? Então, você vê que todo o quadro converge, o ponto de fuga converge mais ou menos sobre a cabeça de Jesus. É interessante que o Dürer, ele fazia também com ponto de fuga único, mas aí ele também estudou com pontos de fuga, fazia retratos, fazia obras com pontos de fuga múltiplos. É o caso desse desenho
do São Jerônimo. São Jerônimo foi um cara que traduziu a Bíblia para o latim, né? Então, aí, essa figura mostra vários pontos de fuga. Não existe um ponto de fuga só. É um negócio interessante. Eu também não conhecia isso. Mas ele desenhou o São Jerônimo, traduzindo a Bíblia, e um leão. Parece um gato, mas é um leão embaixo. Depois eu explico por que era um leão. Vamos para o próximo, por favor. Ainda um estudo do Dyer a respeito da, como eu falei para vocês, da anatomia e as proporções do corpo humano. Antes da gente olhar, olha só a figura número 8, é o famoso homem vitruviano. Essa é famosa, esse desenho é famoso, do Leonardo da Vinci, né? Que mostra realmente as proporções do corpo humano. As demais figuras que estão aí, de 1 até 7, são estudos do próprio Dürer. Então, você vê, ele tem, no número 1 tem o corpo humano de um homem e de uma mulher. No 2 tem as proporções desse corpo. No 3 os músculos. Então, isso ele fez quando ele estava no período que ele estava na Itália, que ele teve mais oportunidade de estudar, ele tinha mais liberdade de ver cadáveres e fazer o estudo. O estudo da cabeça no 4, as proporções no 5, os movimentos no número 6 e a cabeça, né, o tamanho da cabeça no número 7. Tá? Isso lembra também um pouco das pinturas feitas pelos egípcios antigos, só que muito mais detalhadas, tá certo? Vamos para o próximo, por favor. Uma das coisas que era importante para o Dürer, ele afirmou, eram as mãos. Ele realmente tinha fissura pelas mãos e também pelos pés dos personagens. Mas ele achava que na arte, por vezes, as mãos são mais reveladoras que a expressão facial. Ele fez uma série de estudos sobre mãos. Então, aí nas figuras número 1, 2, 3, 4, 5 e 6, a gente vê o estudo de mãos. E nós vamos ver daqui a pouco, aí para mãos e pés, né? E a gente vai ver daqui a pouco que todos esses estudos aparecem nas obras deles. Então, ele repara que perfeição, as mãos que estão postas na figura número 2, o detalhe das veias, dos músculos, realmente é profundamente detalhado. Mesma coisa com os pés que estão na figura número 3. E assim por diante, tá? 4, 5, 6. Depois nós vamos ver que todos esses estudos foram aplicados em obras de arte, em quadros que ele fez. Vamos para o outro, por favor. Olha aí, eu coloquei círculos aí nesse altar Heller. É um tríptico, né? É um quadro dividido em 3 partes, né? Eles se fecham, eles se abrem e fecham, eles se abrem e formam 3 partes. E eu coloquei em círculos esses estudos das mãos que ele fez, alguns dos estudos das mãos e dos pés estão mostrados aí nesse desenho, nesse altar Heller. Esse era uma figura que ficou num altar da igreja, tá certo? Então, repare as mãos e os pés que ele tinha estudado antes, né? As mãos postas, os pés, etc. e tal. Aqueles estudos que ele fez com aquele detalhe muito grande, ele acabou usando em figuras reais. É que esse desenho aí está em tamanho pequeno. Deve ser maravilhoso de ver, inclusive para ver os detalhes, quando tiver ao vivo e em tamanho natural, né? Vamos para o outro, por favor. Olha que interessante. Estudos usados na prática. Dá uma olhada nessa circunferência que eu fiz aí. São umas mãos. Na figura número 2 está o detalhe nessas mãos. Esse aí representa um quadro que, segundo o Novo Testamento, Jesus, quando era jovenzinho, ele foi para o templo e começou a conversar com os doutores, né, com o pessoal que sabia. E lá ele teria mostrado todo o seu conhecimento. Então, esse é o quadro que representa esse instante. Então, estão os doutores conversando com Jesus, quando ele era um adolescente. E eu coloquei essas mãos que estão aí, repara, as mãos que estão no número, indicada na seta número 3, então, já tinham sido estudadas na figura número 3 que está aí do lado. Tá certo? Então, ele fazia os estudos antes de aplicar nos desenhos, nos quadros, ele fazia os estudos, depois aplicava os estudos
nos quadros propriamente ditos. Então, não era que ele fazia, ia fazendo, ele ia produzindo o quadro, ele produzia o quadro antes de começar o quadro, ele fazia os estudos antes, né? E essa figura, esse quadro mostra exatamente isso, esse quadro do Jesus entre os doutores. Vamos para o outro, por favor. Outra coisa magnífica são os detalhes, como ele fazia detalhes. Esse quadro chama-se Madonna com Lírio. Madonna em italiano é a Nossa Senhora, né? É Nossa Senhora com o lírio. Eu coloquei aí no quadro número um, eu dei um detalhe número dois, que está detalhado. É uma borboleta que está sobre o manto de Nossa Senhora. Então ele pega cada detalhezinho e faz realmente uma coisa muito natural. Quer dizer, ele é como uma fotografia. À época, evidentemente, não havia foto, então só um camarada que tivesse uma qualidade muito grande em termos de pintura conseguia reproduzir isso. A gente vê o lírio que está no destaque número 3, tá certo? Olha aí, ele em tamanho maior, dá para ver o detalhe como ele fazia. E no número 4 também uma planta, ele mostra olha, a rosa que está do lado detalhada, pô, é como se fosse uma foto, é algo muito natural. Só um camarada com muita técnica, muito conhecimento, com muita arte, né? Muito gabarito, é que conseguia pintar dessa maneira. Vamos para o outro favor ali. Ah, bom, ele, evidentemente, para ganhar os trocados, ele era obrigado a fazer retratos de pessoas importantes, né? Ele não só pintava para igrejas, como é o caso desse São Jerônimo, que é essa figura 121, né? Mostra o retrato de São Jerônimo. Evidentemente, não foi encomendado pelo São Jerônimo. O São Jerônimo foi um exegeta, que eu não sabia o que que era, por isso eu coloquei aí. Ele estudava e interpretava os textos sagrados. Então, exegeta é um cara que estuda e interpreta os textos sagrados, né? Então, o São Jerônimo foi um desses camaradas. Então, ele retratou isso fez esse retrato por uma igreja de São Jerônimo. Mas também, como eu havia comentado, ele pintava para pessoas importantes, ele fazia quadros a óleo, que são quadros mais ah, que permaneciam por mais tempo, né? Os brilhos, a coloração e etc. e tal. Esse número 2 é de Oswald Krell, era um rico comerciante, representante comercial de Nuremberg. Então, evidentemente, ele pintava esses camaradas e ganhava o pão de cada dia graças a esses retratos. O número 2 é um retrato do Jacob Fugger. Foi o maior comerciante e banqueiro da Europa. Era um judeu realmente que ficou famoso, mundialmente famoso. Ele era um cara extremamente rico. Ele era um mercador e banqueiro. Ele competia com o pessoal de Veneza, né? Ele era realmente foi muito famoso à época dele. E o número 3 era um retrato do Hieronymus não sei das quantas, que era governador lá da cidade dele, de Nuremberg. Então ele fazia esses retratos a óleo, que eram os retratos mais valorizados, e vendia para esse pessoal. Quer dizer, eles eram encomendados por essas pessoas. Ele tinha fama já, né? Então as pessoas que tinham posses já encomendavam os seus retratos ao Dürer. Vamos para o próximo, por favor. Aprimoramento na pintura e os nus, né? Então, nós vimos aí que realmente ele aprendeu muito em termos do corpo humano, né? Então, na figura número um, a gente vê Cristo como um homem das dores. Então, se a gente olhar bem o rosto desse Cristo, a gente percebe perfeitamente o rosto de uma pessoa que está sofrendo. Ele aí está com a coroa de espinhos, né? Ele está prestes a ser crucificado, né? Então a gente vê, realmente é muito expressiva essa figura do Cristo. Nas figuras número 2 e 3 a gente vê um nu feminino de frente e de costas. A gente vê um nu de um menino na número 4 e a alegoria da avareza, que é uma mulher no número 5. Então ele representou a avareza dessa forma, uma mulher mal vestida, quase sem roupa e com um saco de moedas de ouro na mão, né? Então é uma alegoria à avareza.
Vamos para o outro. Adão e Eva. Então, vamos lembrar que ainda não tinha acontecido a reforma da igreja, né? Então, ele pintou aí o Adão e Eva em várias ocasiões. Nessa figura número um, a gente vê o Adão e Eva. Nessa figura número um, tem o detalhe número 7 que na mão de Eva, além de uma das mãos está a maçã que a cobra deu para ela oferecer para o Adão, e na outra mão ela está segurando uma plaquinha que está o nome do, do pintor, né? E está lá a letra AD, Albert Dürer, né? Era a característica dele, de mostrar. Quando não aparecia ele pessoalmente no retrato, ele colocava essa assinatura dele. A gente vê também na figura número 3 mais um Adão e Eva, e a maçã sendo dada a Eva pela cobra, né? Que fez a tentação, que daí eles foram expulsos do paraíso. Na figura número 2 mais uma vez o Adão e Eva, só que nessa figura número 2 eu coloquei alguns detalhes, né? Um detalhe é um papagaio. Naquela época, na Europa, a América tinha sido, a América e o Brasil, etc., tinha sido descoberto há pouco tempo. Então, o pessoal que vinha aqui levava para a Europa, além de levar alguns índios, né? Eles levavam principalmente papagaio. Papagaio era uma coisa que europeu adorava na época, né? Então, a gente repara que nesse Adão e Eva, na figura número 2 ele mostrou um papagaio, que está detalhado na figura número 4. Na figura número 5 é um detalhe da Eva pegando a maçã que a serpente ofereceu. Interessante que o detalhe que está no número 6 é um gato caçando um rato. Ele colocou um gato caçando um rato, que está também detalhado, mostrado na figura 2 e na figura 6. Vamos para o outro, por favor. Ah, essa é a deposição de Jesus. Aí são duas coisas interessantes. Nessa deposição de Jesus, eu fiz em círculo, esse círculo amarelo, essa circunferência, perdão, amarela, está mostrando a mãe, a Maria, com as duas mãos pegando uma das mãos de Jesus. E eu, antes, numas figuras um pouco atrás, nós vimos que esse detalhe ele já tinha tido feito, ele já havia feito um detalhamento dessas duas mãos de Maria pegando. Volta um pouquinho ali, por favor. Dessas duas mãos de Maria pegando a mão de Jesus. Essa seta que está aqui embaixo mostra óculos. O óculos né, era uma coisa que era uma novidade para a época. Eu coloquei na figura número 2, eu dei um detalhe, dei um zoom detalhando o óculos que ele pintou nessa figura na deposição de Jesus. Na época não tinha quase gente que usasse óculos. Ele fez também uma xilogravura mostrando um alquimista, e esse alquimista que está no número 3 está usando óculos. É interessante, que era uma novidade. Ele, raramente, em figuras dessa época, em desenhos, em pinturas dessa época, a gente vê óculos. E ele era um cientista e ele gostava de pesquisar. Então, tanto gostava que ele até colocou um óculos, não tem nada a ver com essa cena da deposição de Jesus, ele colocou um óculos nesse quadro. Vamos para o outro, por favor. Aí o Dürer e a geometria, né? A matemática, a geometria. Na figura número um, a gente vê um cone. Alô? Não. Ele não obedeceu o Wagner, ele não desligou o microfone. Mas tudo bem. Então, na figura número um, a gente vê um cone cortado na elevação lateral. Ele estudava matemática, geometria, ele não se atinha apenas a fazer figuras, desenhos, quadros. Ele também estudava outras coisas, anatomia, etc. A gente vê na número 2 a quadratura, o estudo de uma quadratura do círculo. Na número 3 a planificação de um sólido, quer dizer, um sólido virado um plano. E na número 4 é muito interessante, um desenho geométrico para construir um relógio de sol. Como que se construía um relógio de sol? Então ele estudava como que deveria ser feito um relógio de sol para mostrar as horas, né?
Então, quer dizer, ele se atinha a várias ciências, né? Ele era um cara polivalente. Vamos para o próximo, por favor. Ah, isso eu achei interessante. Na figura número um, ele desenhou, ele era polivalente, né? Ele desenhou uma fortificação. Na figura número dois, ele mostra uma cidade que para ele chamou de cidade ideal. É uma cidade cercada por uma série de muralhas. Na figura número quatro, é a fortificação de um castelo. Então ele desenhou como que era. O que eu achei mais interessante, quando eu pesquisei essa figura número um, eu me lembrei que na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, tem um forte, é o Forte dos Reis Magos. E repare que coincidência, realmente esse estudo que ele tinha feito de um forte é exatamente a mesma planta que tem o Forte dos Reis Magos aqui no Rio Grande do Norte. Esse foi feito em 1598. Só que, evidentemente, o Dürer tinha feito isso algumas décadas antes. Não sei se foi mera coincidência ou o que que aconteceu, mas o fato é que uma coisa é igual à outra. Vamos para o próximo, por favor. Olha, aquilo que eu falei para vocês, que a pintura dele era uma fotografia. Reparem aí, ó, essas cinco figuras, né, que mostram uma prímula. Então, um tipo de uma planta, um tipo de uma flor. O número dois chama-se o grande tufo de grama. Olha o nível de detalhamento desse grande tufo de grama. Realmente, cada mínimo detalhe, os pequenos galhos, a perfeição como ele fez esse quadro. É uma coisa fantástica. Essa flor azul, esse pequeno tufo de grama e as violetas. Ele realmente era um cara perfeito, era a perfeição. Ele retratava tal qual era a natureza, mas assim, nos mínimos detalhes, desde os detalhes mais visíveis até os poucos visíveis, os quase imperceptíveis, né? Ele realmente era um detalhista. Vamos para o outro, por favor, Ari. Aí são alguns animais, né? Também ele se dedicava ao estudo de animais. Então aí ele pintou número um, uma garça, uma cegonha, um pássaro azul, uma corujinha, esquilos, morsa e rato. Ele fazia isso tudo, ele fazia estudos e realmente a gente vê, principalmente esses esquilos, a perfeição como ele fazia esses desenhos, né? Ele realmente era um artista de mão cheia. Vamos para o outro, por favor. Olha, esse aí é uma lebre. Eu coloquei algumas setas. Primeiro, uma seta essa que está vertical, mostrando aí os bigodes da lebre. Fios finíssimos. Puta, é impressionante a perfeição como ele fez isso. Uma flecha inclinada mostra a pelagem, os pelos da lebre. E a outra seta, essa que está horizontal, mostrando o AD do Albert Dürer, que era a assinatura dele. Ele costumava assinar todas as obras dele e colocava em cima a data. Mas é impressionante a perfeição como ele retratou essa lebre. Na número 2 a gente vê um besouro. Na número 3 a gente vê uma asa de pássaro. E essa asa de pássaro, vista em dimensões grandes, a gente consegue ver a gradação que ele vai dando nas cores, desde o mais escuro ao mais claro, é fantástico. E consta que ele era palmeirense, ele desenhou esse porquinho em 1503. Vamos para o outro, por favor. Uma coisa que é engraçada, que o Dürer nunca viu um rinoceronte, nunca viu. Ele desenhou esse rinoceronte através de alguém contou para ele como era mais ou menos um rinoceronte. E em 1515, ele desenhou esse rinoceronte. É famosa esse desenho. Ficou famoso porque ele nunca tinha visto o bicho e ele desenhou o bicho por aquilo que tinham contado para ele. E deu esse rinoceronte aí, tá certo? Vamos para o outro. Dürer jamais teve. Bom, agora, essa é uma dúvida que eu fiquei. Será que ele nunca viu um leão? Porque repara na figura número 2 e número 3 são leões. É o mesmo leão. Está mais parecendo um gato. Pela perfeição como ele desenhava, me admiro que ele tenha chamado isso de leão.
enfim, era naquela figura do São Jerônimo, lá, aquele camarada que estudava a Bíblia, ele mostrou esse leão. O São Jerônimo sempre foi mostrado, sempre foi retratado do lado de um leão, porque reza a lenda que um leão ficou amigo do São Jerônimo, porque o São Jerônimo uma vez encontrou um leão que estava meio dando umas mancadas, estava meio capenga, e o São Jerônimo tirou um espinho da pata do leão. E desde aquela época que o São Jerônimo tirou o espinho da pata do leão, o leão ficou amigo do São Jerônimo. Então, sempre que aparece o São Jerônimo, aparece um leão do lado. E esse leão que está aí é um detalhe daquela figura do São Jerônimo e o leão. Não achei que ele foi muito feliz quando ele desenhou esse leão. Numa outra xilogravura, nessa figura número um, a gente vê o Hércules e o leão de Nemeia. Nemeia era uma região lá da Grécia. O Hércules ficou famoso por ter feito 12 trabalhos, né? Um dos trabalhos do Hércules, se não me engano, o primeiro, foi matar um leão que assolava a região de Nemeia. Era um leão que tinha fama de a turma jogava lança, flecha, e a pele dele não deixava, não, ela resistia. Ele era, a pele do leão não permitia que nada ultrapassasse a pele. Então consta que o Hércules foi chamado lá para livrar essa região de Nemeia desse leão que atacava todo mundo. Ele matou o leão e depois ficou com a pele do tal leão para se cobrir, para ele também ficar invulnerável a qualquer ataque. Isso é a lenda, né? Vamos para o próximo. As primeiras xilogravuras do Dürer, né? Aquele que eu falei, ó, ele gostava do São Jerônimo. É o São Jerônimo com um outro leão. Ele colocou uma flecha, não parece leão, mas o que eu vou fazer? O São Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim. Reza a lenda, que, como eu falei para vocês, que ele tirou espinhos da pata de um leão, que daí para frente ficou seu amigo. A figura número 2 é interessante, já é uma xilogravura colorida. É uma coisa que era difícil, mas para ele foi inovador na época. Jesus Cristo no crucifixo entre a Virgem de um lado e São João do outro lado. Ele fez essa xilogravura em 1493. Outra xilogravura, as lamentações pela morte de Jesus. Então, mostra um monte de gente que viu, acompanhou a morte de Jesus. Jesus aí está sendo retirado da cruz. E como detalhe, eu coloquei umas flechinhas em vermelho aí no alto, aparece o Sol e a Lua no mesmo tempo nessa xilogravura. Não sei o que ele quis representar. Não sei qual foi a intenção do Dürer, mas achei interessante ele colocar na mesma figura a Lua e o Sol. Vamos para o outro, por favor. Livros com textos e imagem, né? Então aí a gente vê aí, ele editava livros. Esse, no caso, ele editou o livro do Apocalipse. O Apocalipse, segundo consta, teria sido escrito por São João. E ele editou esse livro fazendo xilogravuras. A gente vê muitos desenhos, muita escrita e algumas das escritas e das gravuras sendo coloridas. Foi uma das obras do Dürer. Por isso que ele era conhecido como o Da Vinci do Norte. Ele realmente não se atinha só à pintura, ele fazia uma série de outras coisas, né? Vamos para o outro, por favor, Ari. Bom, essa xilogravura dele, eu li bastante, daria quase que uma apresentação só para falar sobre ela. Então eu coloquei bem rápido, só para constar, mas se alguém de vocês se interessar e tiver oportunidade, é muito interessante essa xilogravura dele chamado Melancolia. A gente vê ela inteira, na figura número um. Lá no fundo, no meio do arco-íris, está escrito Melancolia, né? Então, está mostrando. Existe uma série de símbolos aí. Eu, francamente, não consegui entender todos os símbolos, apesar de eu ter lido, vamos dizer assim, bastante sobre isso. É uma representação meio que alquímica, né? Ele mostra um anjo, né, com a mão no rosto, pensando. Então, ó, ele está um detalhe do anjo pensando, está nesse detalhe da figura número 2, né?
Essa é uma obra que ele fez em 1514. Vamos para o outro, por favor. Ah, bom, daquilo que eu li, eu tirei, extraí algumas coisas que aparecem aí. Aparece uma balança, um relógio, claro, um relógio de areia, né? Um sino, um edifício, um quadro, um quadrado mágico. Esse quadrado mágico é muito interessante. A coroa na cabeça do anjo, as asas, que é uma, não sei se é um anjo ou uma mulher sentada, um compasso, chaves, enfim, um cometa, um morcego, enfim, enfim, um monte de coisas, e cada coisa dessas representa algum símbolo alquímico. Ele estudava isso aí. Eu não sei, ele procurou juntar num quadro só, numa xilogravura só, ele colocou uma série de símbolos alquímicos. Agora, qual seria o segredo disso? Realmente, a gente precisa estudar, estudar para saber, para entender o que ele quis dizer com isso, né? Vamos para o próximo, por favor. Ah, isso aí é um detalhe do quadrado mágico que está nesse quadro aí, dessa melancolia. Então tá aí a ampulheta, o sino, a corda, né? Que o camarada puxa a corda para mostrar o sino. São sinais, são símbolos, aparentemente, da passagem do tempo. Tem esse quadrado mágico que eu vou falar no próximo slide, eu achei muito interessante, né? Esse quadrado mágico, se a gente olhar a linha de baixo, os dois quadrados no meio, tem o número 15 e o número 14, que foi exatamente em 1514 que ele fez essa obra, né? Então a gente vê aí na figura número 3 o nome Melancolia, né? E na figura número 4 a balança, que aparentemente é um símbolo da justiça, a ampulheta, que é um símbolo da passagem do tempo. Realmente, olha, essa obra dele dá para passar horas olhando e tentando interpretar o que ele quis dizer com isso. Vamos para o próximo, por favor. Ari? Ó, aí está o quadrado mágico que está naquela obra Melancolia. É muito interessante. Então, esse quadrado mágico, ele escreveu nessas 16 casas números de 1 a 16. Mas ele dispôs esses números de uma maneira muito interessante. No quadro número 1, a gente vê os números de 1 a 16, né, tal qual ele fez. E como eu falei para vocês, nesse círculo, nessa circunferência que eu coiso em vermelho, aí, nessa elipse em vermelho, está 1514, que foi o ano que ele fez. Mas a gente já na figura número 2, a soma dos números de cada linha dá sempre 34. Sempre 34. Se a gente olhar nas linhas na horizontal ou na vertical, dá 34. Se a gente pegar os extremos desse quadrado, a soma dos números dá 34. As somas dos números nas figuras 5, 6 também dá 34. Os números centrais dá 34. Os números laterais, enfim, todas essas disposições, realmente eu não sei, talvez o Carlos, que é expert em matemática, ele saiba como fazer isso, mas eu achei muito interessante esse quadrado mágico que ele colocou nessa xilografia que ele fez, nessa xilogravura que ele fez. Vamos para o próximo, por favor. Está acabando, um pouquinho mais de paciência. Bom, falar em melancolia, né? Muitos pintores, muitos artistas, não só pintores, mas escultores também, representaram tentaram representar a melancolia. Sempre a melancolia, assim como está aquele anjo que ele está com a mão apoiada, ah, apoiando o rosto numa das mãos, a gente vê aí a melancolia do Munch, né? A gente vê esse homem apoiando o queixo numa das mãos. A gente vê na figura número 2 o pensador do Auguste Rodin, né? É famosa essa escultura dele, né? Que ele esculpiu essa figura como se fosse o Dante Alighieri, pensando, estando nas portas do inferno, você representaria o Dante Alighieri. E o próprio Vicente Van Gogh fez o retrato do Dr. Gachet,
também um camarada pensando, todos com expressões melancólicas, né? Expressões de pessoas que estão pensando. A mesma coisa ele fez com aquele anjo, né? É muito interessante que essa imagem da pessoa com melancolia, pessoa pensando, sempre a pessoa com o rosto apoiado em uma das mãos. Vamos para o próximo, por favor. Bom, o cavaleiro, a morte e o diabo. Ah, no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não recearei o mal algum, porque tu és comigo. Então aí ele mostrou um cavaleiro e representando nesse cavaleiro, né, enfrentando a morte. Para que no detalhe número 2 aí tem a morte, né, com o diabo e com uma ampulheta mostrando a passagem do tempo, né? Então, aí tem um castelo, outro demônio. Então, realmente, essa foi uma das figuras mostrando o cavaleiro, a morte e o diabo, daquele livro que ele tinha editado. Essa é uma das figuras daquele livro que ele tinha editado, e tinha sido feito através de xilogravuras. Vamos para o próximo, por favor. O Apocalipse também está lá do São João, né? Que teria sido São João que escreveu o Apocalipse. Reza a lenda. É uma série de 16 xilogravuras representando profecias do Apocalipse. Essa aí é dos quatro cavaleiros do Apocalipse, é famoso, né? Os quatro cavaleiros do Apocalipse. Eles representam esses quatro cavaleiros, A, B, C e D. Eu coloquei aí nesse destaque, né? Dos quatro cavaleiros. Uma figura é um cavaleiro com um arco, é o símbolo da guerra, né? Quais seriam as representações? Representação da morte, da guerra, da fome e da pestilência. A peste era muito famosa naquela época, não tinha cura, né? Então, na figura número A, mostra um cavaleiro com um arco, esse arco representaria a guerra. No B, né? Se vocês olharem aí no B, é uma espada, a espada era o símbolo da morte. O C é uma balança, que no contexto, né, denota desigualdade, no caso, desigualdade de alimentos, ou seja, seria a fome. E o D, a gente vê aí um camarada em cima de um cavalo esquálido, né? Um cavaleiro e cavalo doente, simboliza a doença, a peste, né? Então, realmente ele fazia umas coisas muito bacanas, muito detalhadas e muito interessantes. A gente, para olhar cada figura do Dürer, a gente precisa ficar olhando e pensando muito para ver, e ele realmente é um cara muito bacana, muito interessante, tudo aquilo que ele fazia, né? Só olhando com muito detalhe que a gente acaba descobrindo isso daí, por exemplo, nossa figura. Vamos para o próximo, por favor. Bom, esse aí a gente mostra o epitáfio que está no túmulo dele, né? O túmulo dele está escrito, evidentemente, em alemão. Aquilo que era mortal de Dürer repousa nessa tumba. Isso significa, né? Quer dizer que aquilo que era mortal está lá, mas a obra dele, que é imortal, está espalhada pelo resto pelas obras que ele fez. Ele faleceu em 1528. Vamos para o próximo, por favor. Tem próximo ou não? Ah, sim. Esse foi o último uma foto que tiraram dele quando ele estava lá no céu, porque ele merece, e ele era feliz, né? E ele já estava pintando como ele gostava, um papagaio, um periquito, né? Que sempre foi a especialidade dele. Ele lá no céu está desenhando um periquito. Pessoal, muito obrigado aí pela atenção. Desculpa aí a demora. Podemos Muito compartilhar. bom, Bom, Roberto. Muito bom. Muito bom mesmo. Você consegue compartilhar? você Descompartilha. tem que tirar. Eu que tenho que tirar, né? É, você. Tá Acorda, certo. Ari. Parabéns. Boa noite, eu tenho uma pergunta. Como é que eu Pode. faço? Ó, pergunta aí. Levanta a mãozinha, levanta a mãozinha. Não, pode perguntar. Você Ó, sabe? ficou apavorado porque viu. Olha, nem todo mundo sabe levantar a mãozinha. Levantar fisicamente vale. Não, porque daí não fica na ordem, né? É, mas tudo bem. O, O Carlos, pode falar, cara.
Então, bom, para varar, parabéns, né? Obrigado. E só queria complementar com uma realidade e uma possibilidade. Quando você mostrou aquele quadrado mágico, se desse para mostrar de novo, seria fantástico. Eu queria Hum. rever aquela última linha do quadrado mágico, que está o Ó, 15, o 14, o 4 e 1. O 15 e 14, você falou exatamente isso, que foi a data da obra. isso. E nessa mesma linha está o 4 e 1. Se você verificar, 1 é a primeira letra do alfabeto, é o A. 4, É o a D. quarta letra do alfabeto é D. Então Ah, ele assinou muito, o quadrado mágico, que é muito outra coisa legal. muito interessante dele, né? Nossa. Muito E outra legal. coisa boa, só para complementar, né, que é uma grande possibilidade, o Dürer foi para a Itália aprender. E o Leonardo tem uma fase da vida dele que é meio misteriosa. Ele ficou mais ou menos uns 10 anos sumido. E tem um livro que eu li faz muito tempo, é 1400 e alguma coisa, não lembro o autor, mas diz exatamente o seguinte nesse livro, que nesse meio tempo ele foi para a China e ele voltou inventor. Então ele aprendeu um monte de coisas que depois ele seria aclamado como inventor exatamente nessa viagem na China. Parabéns, Interessante. Roberto, uma baita apresentação. Obrigado, Carlos. Olha, legal. Esse o A e o D eu não tinha percebido. Legal essa tua observação. Quanto à China, eu não vi nada, não sei. Pode ser. É uma possibilidade, né? Só. Uhum. O Carlo é muito ligado em ocultismo, né? Ocultismo numérico. Você sabe que ele dá consultas na casa dele, só que ele cobra, viu? Por que não? Por que não? E mal fez. Fala, Ivan. Parabéns, Roberto. Foi um show. Obrigado, Um obrigado. Muito show. bom mesmo, Roberto. Bom, Roberto, primeiro agradecer essa pesquisa sua e maravilhosa apresentação espetacular. É o seguinte, eu me atrasei um pouquinho, eu estava fora, estava na minha mãe, para o meu médico lá, e devo ter perdi um começo da apresentação. E eu queria te perguntar, eu me lembro de ter visto uma vez, você falou dessa coisa da importância da passagem do tempo para ele, eu me lembro de ter visto um quadro onde ele representava assim desnuda uma moça, depois já uma velhinha bem encarquilhada e por último uma caveira. Você chegou a apresentar essa Não, não, Ah, eu não, eu fura. não mostrei, Ivan, você tem razão, realmente eu não mostrei. Mas realmente eu vi isso daí nas obras dele, quando eu dei uma lidinha assim, eu vi, muito interessante. Ele realmente tinha essa preocupação com a passagem do tempo. Ampulheta é um dos objetos que mais aparece nas obras dele, exatamente dando essa ideia de passagem do tempo. Mas, infelizmente, você tem razão, eu não coloquei essa passagem do tempo da mulher do começo da vida até a morte, até ela na forma de caveira. Eu vi em algum museu, Roberto, eu não lembro aonde, mas eu me lembro de ter visto essa obra e me causado assim, um grande impacto pela precisão do detalhe que você tão bem aí ilustrou ao longo da apresentação. Achei fantástica esse nível de detalhe num pintor desta época, né? É sensacional, maravilhoso, viu? Realmente é um cara muito bacana. Ele foi um cara, eu acho fantástico, fantástico. Muito bom mesmo. Bom, pessoal, eu queria fazer um Sim. comentário. Olha, Wagner, deixa eu eu fazer só queria. assim. Não, pode fazer a pergunta. Não, eu queria. Não, não, não. Eu queria só lembrar que na semana que vem a Jaque vai fazer uma apresentação. E eventualmente ela poderia dar uma palhinha sobre o que vai acontecer, Jaque. Você poderia? Só que você está no mudo. Posso. Na verdade, tá cheio de palhinha, É. tem várias, como é que se diz? Vários resumos do livro. É um livro fininho, pequeno, do Moacir Clear, é um médico gaúcho, porto-alegrense,
e judeu, que são duas características que Fala, na Ricardo. literatura deles se misturam Ricardo. muito, enfim, se misturam e dão um resultado muito engraçado, ou vamos dizer, melodramático. Bom, é uma história de um grupo de amigos que se junta de maneiras. São primeiro dois rapazes que estudam juntos, e aí depois isso vai crescendo, e eles vão vivendo a vida deles. Eu não vou contar tudo, porque Não, o tá livro é certo. tão pequeno que não tem graça, mas enfim. E aí um deles, alguém fica doente. Antes de ficar doente, o grande sonho era ir para Israel, ir para Jerusalém, conhecer Jerusalém. Então, esse grupo acaba se juntando de maneiras muito aleatórias e até engraçadas, e resolvem arrumar um navio, um barco, só que está todo estragado, todo detonado, então, e para ir para Jerusalém. Não vou contar o final, porque Sim, perde a legal. graça. Então, Tá é bom, isso. muito bom. Ok, então é isso, pessoal. Fica o convite, um livro fininho para ler durante essa semana, para a próxima segunda-feira ter um papo com a Jaque sobre o livro. Tá bom? Não, desculpa, só o comentário que eu ia fazer é o seguinte. Essa apresentação é uma apresentação que eu já tinha feito há um tempo atrás, eu ia revisá-la um pouco, eu só não revisei porque eu fui meio surpreendido. Hoje não era a minha vez de falar, mas a pessoa que iria falar hoje, por algum motivo, se viu impossibilitada, Tô então doente, é. Uhum. eu acabei apresentando. Então, fica para a próxima vez eu dar uma pincelada um pouco melhor nisso, tá bom? Desculpe qualquer falha aí, tá Foi bom? ótimo. Roberto, Imagina, parabéns. foi Olha, ótimo. Tava nós maravilhoso. adoramos aqui. Excelente. Maravilhoso. Eu e minha Nossa, foi mulher, ótimo. parabéns, Roberto. Muito Muito bom, obrigado. Roberto. Foi Muito ótimo. bom, muito Obrigado, bom. Muito parabéns, Parabéns. bom, Roberto. muito bom. Adorei. Eu também, eu também. Ah, Nós adoramos, eu e minha Eu mulher. só, O eu posso Bex fazer uma... percebeu que o pai dele era húngaro, hein, Bex? Você viu? Ah, Não, eu então, fiquei, não. Eu fiquei, Ah, como que aliás, eu fala achei até melhor a apresentação do Roberto por causa disso? e por causa disso, entende? Que eu fiquei muito satisfeito. Eu fiquei chateado que ele mudou o sobrenome. Ele devia ter mantido o mudou. sobrenome. Como é que fala porta em húngaro? Oi? Como é que fala porta em húngaro? Oito, A-J-T-O. Porque Não me pergunta do acento. É. Oito. porque parece que ele traduziu, o pai dele traduziu do nome do húngaro para o meio alemão e depois adaptou para Dürer, né? Mas É, ele é de origem húngara, né? é isso. É por isso que o Dürer era tão bom pintor, entende? É o sangue, é o sangue. Ô, Xará, eu só tenho dúvida se ele era bom porque ele era húngaro ou porque ele era palmeirense. Os últimos detalhes. Ah, bom. Deus. Ai, ai. Tá bom. Obrigado, pessoal, pela atenção, viu? Muito bom. Até a Muito bom. próxima. Obrigado. Parabéns. Boa noite, Boa obrigado. noite. Até a Boa Boa próxima. noite, noite, Roberto. muito bom. Fantástico. Wagner, Roberto, parabéns, viu? Obrigado. Espetáculo. Muito bom. Tchau, boa Ari, noite. Parabéns. legal aí, Ari. Também Tchau. pelo Tchau. apoio aí. Até a Um grande próxima. abraço. Tchau. Felicidades. Boa noite. Boa noite a Boa todos. semana. Valeu. Boa noite, Tchau. gente. Wagner, É só Oi. sair que ele encerra a gravação, Você não? sai e encerra, porque você está como host. Não Tchau. precisa cancelar nada. Nada, nada. Tchau, gente. Ah, tá bom. Tchau. Falou. Abraço.